Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que tá? Esse tempo deu uma trégua, tá mais calorzinho, melhor de curtir, como é que foi o fim de semana? E aí, Vitor, olá a todos, olá a todas. O veranico, hein? Veranico, tá bom, esse final de semana deu para aproveitar também, fazer as limpezas na casa, né? Aproveitar o... Abrir as janelas, Sim. deixar o sol entrar. E como tá úmido, hein? Como tá úmido. Não sei, aí em Cachoeira tá bastante úmido. Tá bem úmido. Ontem eu tava no banheiro, vi as paredes assim, pingando a água, assim, tive que limpar. Aqui também dá pra dar um bico no chão, mergulhar e deslizar. Olha, mas vou te dizer que prefiro esse clima que aquele friozão que tava, né? Mas se prepara aí, Vitor. É só até quinta-feira. A partir de quinta-feira vem um ar polar aí. Sim, eu vi no teu texto da previsão já apontando a chegada do frio de novo. Mas vamos curtindo enquanto não chega. Vou aproveitando. Né? Eu tô de manga curta aqui também. Eu também, ó. Botei uma camisetinha pra fazer o programa. Tava fazendo de japona, que nem a gente diz. Agora tá dando pra fazer de camiseta. É, o veranico. E aí, Vitor, hoje temos bastante assunto, né? Hoje tem 3 jogos, né? Só o Inter dos 3 principais não venceu. Vou começar pelo Inter, que foi o jogo do domingo, né? Um jogo que havia uma expectativa do Inter conseguir um pontinho lá em São Paulo. Foi lá e no primeiro tempo não viu a cor da bola, o Palmeiras tomou conta do jogo. Podia ter saído, terminou 1-0, podia ter saído mais. Aí no segundo tempo o Mano foi mais ofensivo, fez substituições. O alemão entrou como grande personagem do Inter no jogo, fez um golaço. Mas na sequência o Palmeiras já achou um gol de novo e o Inter acabou voltando de São Paulo sem um bom resultado, né? Aonde estava a defesa do Inter, hein? A cabeça onde? A defesa do Inter, eu não concordo com o Mano Menezes. O Mano Menezes, após o jogo, ele deu uma entrevista ali falando que a defesa do Inter não ficou só olhando. Mas se tu olhar o lance do segundo gol, fora da área lá, a bola chega até o Ednilson, e eles não conseguem dominar bem, daí tem o Johnny, os dois ficam se olhando, e ninguém chega na bola, daí vai o jogador do Palmeiras, dá tempo do jogador do Palmeiras ir na bola, que está entre os dois jogadores do Inter ali, um fica olhando pro outro, daí toca pro lado esquerdo, e daí vem o cruzamento para a área e o gol. Se não ficou só olhando, mas ficaram 2 jogadores do Inter olhando pra bola. Se tu for ver o próprio cruzamento ali onde o Gabriel Menino fez a definição ali, foi no meio da defesa do Inter, a bola cruzou livremente ali, né? Aquela bola daria perfeitamente, talvez, para ser cortada, né? Bem antes, né? 2 jogadores ficaram olhando ali, a bola dominaram e ficaram olhando, tipo, vai tu, não, vai eu. E ficou naquela, deu tempo do jogador do Palmeiras recuperar, né? Sim. Eu não concordo com o Mano Menezes. Ele falou que ninguém ficou olhando, mas ficou claramente que toda a defesa ficou olhando, né? Só observando. Como aconteceu contra o São Paulo. Foram 3 gols que o Mano Menezes vai ter que analisar aí, ver com calma. Que nessas coletivas, geralmente, os treinadores, eles ficam se é numa vitória, eles enaltecem, né? Mas num resultado ruim, a tendência é proteger o grupo, tergiversar, tentar escapar das críticas, né? Até a gente vai comentar isso depois, o Roger também, mesmo com a vitória, comentando as vaias que ele sofreu, ele até fez críticas à imprensa e tal. Então, por isso que na coletiva, geralmente, não é de se estranhar que o Mano tenha feito isso, até porque geralmente é isso que os treinadores fazem. Mas aí depois o Mano ali abriu daí acho que reconheceu que tinha erro mesmo, daí ele falou que as críticas construtivas são bem-vindas, né? Ou seja, então é uma crítica construtiva, dizendo que o time melhorou bastante no segundo tempo, mas faltou um pouco de atenção. Daí, como o alemão falou, no próximo jogo
isso daí vai servir de lição, né? Sim. Que após o jogo ali, o alemão falou que foi um dos melhores da partida. Sim, não, foi o grande nome do Inter no jogo. Tanto que o Mano foi perguntado e o Mano disse: não, mas ele é titular. Como assim? Ele é titular, mas Sim, não joga no jogo mais importante do mês, que é contra o Palmeiras, daí não joga o alemão. Como assim ele é titular? Ficou esquisito isso, né? Ficou e meio. sim, ficou meio estranho. E a comissão técnica do Palmeiras, hein, querendo saber a idade do alemão. E já ficaram ligados. Não, se por aqui, ele foi o melhor jogo do alemão com a camisa do Inter. Quem viu só esse jogo do alemão não entende por que Sim, o Inter tem essa obsessão em contratar um centroavante, porque parece que a solução está em casa, né? Só sim, que a gente que já viu mais jogos sabe que ainda é cedo para depositar sim. todas as expectativas nele, né? Mas é outra raça que, quando tá com ele, né? Outro ataque, tudo. Só como a gente vinha falando nos outros programas, né? Nos outros jogos anteriores, que ele não vinha fazendo gol, parecia que ele tava nervoso, com raiva, e daí meio que tá atrapalhando. Mas ontem ele foi 100%, entrou com raça, vontade, com pegada. E o único ainda que anda meio desligado é o Maurício, né? Apesar do lance do gol ali, teve uma oportunidade clara na frente do gol, Sim. chutou fraquinho, fraquinho, não me parece ainda que tá entrando ligado. Ele não entra ligado, mas eu não sei se dá para atribuir a ele, mas se tu comparar a escalação que o Inter entrou no primeiro tempo e as trocas que o Mano fez, entre elas o Maurício, o Inter melhorou, né? Porque o Inter Sim, entrou no primeiro tempo para se defender, só o Mano só pensou como é que nós vamos conter o Palmeiras, pensou mal como é que iam ser feitos os ataques, acabou que o Inter não se defendeu e não atacou. Aí no segundo tempo ele colocou o Maurício e colocou quem é o outro que ele colocou? Ele, ele colocou o mas Maurício e o Alemão, o Maurício e o alemão, o alemão, e o time foi para cima. O Maurício não foi um grande destaque, mas eu achei que com todos os problemas do Maurício, ele deu mais dinâmica pro time, assim, e o time conseguiu sim, desafogar mais para cima. Claro, daí ele perdeu aquele gol que aquela bola tu tem que chutar. Se ele chutasse aquela bola que ele entrou sozinho na área, que parou no Everton, se ele chutasse que nem com a o gana alemão. que o alemão chutou para fazer o gol, talvez o Inter tivesse um resultado melhor. Mas justamente, às vezes falta para outros jogadores do Inter o que sobra no alemão, né? Que é essa. Sim, o alemão chutou, deu 2 chutes com gana, aquele que bateu na trave e o gol ali, né? Uhum. É ele e o Pedro Henrique que chutam com força, com gana. Mas eu acompanho o jogo do Juventude, né? Mas assim mesmo, deu para ver que o primeiro tempo do Inter, o foco do Mano Menezes era pegar no pé do. Tava Ah, meio sim. tenso ali. Sim, ele passou. Ele tava mais preocupado com o técnico do Palmeiras. Olha, vou te dizer que certas coisas que a TV flagrou o Mano falando são irreproduzíveis, não se deve falar, porque ele ficou bastante incomodado ali com o quarto árbitro, ali com o pessoal da beirada do campo, e parecia que não parecia esse Mano que chegou no Inter, assim, disposto a se dar bem com todo mundo, a ser legalzão, a ser. O cara tava bastante bravo, fazendo É, fortes críticas ali. a impressão E que eu tenho é que ele já foi com essa indignação contra o Abel ali, ó. Ele já levou para isso. Ele levou para isso e meio que esqueceu do primeiro tempo. O foco dele foi o técnico do Palmeiras. Deu para ver que bem claro que ele meio que esqueceu do futebol ali, até que o Inter praticamente não jogou no primeiro tempo e parece que compraram essa questão com o Mano Menezes de ficar mais focado na comissão técnica, no árbitro ali, é, que do talvez que jogar. talvez seja até um sintoma assim do desespero que tava. Precisamos fazer alguma coisa para conter os caras aí, né? Precisamos que porque não sabe, não deixa de ser um recurso assim, vamos tentar esfriar o Palmeiras um pouco e daí Sim. reclamar da arbitragem, tentar desviar o foco acaba sendo uma estratégia, né? Porque na bola o Inter não estava conseguindo parar o Palmeiras, né? Mas um jogador também que está faltando um pouco de raça, que eu não sei o que que acontece quando vem para o Inter daí quando vai para atuar na Argentina,
é o mercado, né? Não tá parecendo aquele jogador argentino, raçudo. Não, eu acho que ele tá bem. Tem alguns, Eu acho ele bom. Não acho que ele tem mas raça e não, tudo, mas não, mas ele qualidade ele tem, ele domina bem uma bola, hum. faz um passe com qualidade, mas tô falando aquela questão de ontem ele levou uns dribles ali que Que eu acho disso? É que, primeiro, ele não é lateral direito de origem, né? Ele é zagueiro. E sim, ele jogou de lateral direito. E aí pegou o Palmeiras indo com tudo para cima. E quem caiu do lado dele pelo lado direito foi o Dudu. E o Dudu é um monstro, né? O Dudu joga muito, né? O Dudu é, bailou pra cima dele, não tomou mas conhecimento, tá né? faltando aquela catimba argentina lá, dar um toquezinho por baixo e É, mostrar, não, aqui que nem o Vitor Cuesta fazia antigamente no Inter, depois deixou de fazer, que sim, o mercado não tá mostrando aquela, tipo, minha carteira aqui é argentina, aqui o futebol argentino, tá sim. deixando. E daí não sei o que acontece com os jogadores quando vêm pro Inter, meio que desapegam isso. E a cultura aqui no futebol no Rio Grande do Sul é mais pegada, né? Eles não tinham que deixar isso de lado. Enquanto São Paulo também faltou isso também. E se tu pegar e juntar tudo isso, daí é o momento que eles ficam só olhando que ele fica só olhando para os lançamentos da área, não vai, e É, daí surge os gols dos times adversários. sim. Mas eu concordo contigo, mas acho que ele na lateral, ele tá meio improvisado. Ele ficou meio vendido por causa do Dudu também. Mas até porque ele vinha sendo muito elogiado, né? Quando pegou esses jogos que o Inter foi bem, contra o próprio, acho que, não sei se ele jogou contra o Colo-Colo, mas se jogou, eu lembro que ele foi elogiado. Ele vinha sendo, para os analistas, assim, Sim. dos expoentes do Inter. Eu só acho que quando o time cai, o cara cai junto, né? E ainda mais Mas pega um jogo que é isso, que a defesa está exposta, assim, que não consegue conter o time adversário, aí vai sobrar pro. E ainda mais se tu tá ó, improvisado, se tu não tá na tua olha função. esse lance, esse negócio de ficar só olhando como é que foi contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras. Ontem o Inter levou um perigo num lance de lateral, né? O Kaique lá ficou pé da vida com o menino lá que saiu jogando lá na lateral do Inter, no segundo tempo. O nome do lateral do Inter, O Taolara? isso, que ele não ficou cuidando ali na hora, no segundo tempo ali, o Palmeiras cobrou um lateral e não sei se passou na cabeça dele que o jogador ia estar impedido e deixou ele livre lá perto da área, lá. Isso é um cruzamento ali, né? O Sim. Kaique ficou louco. O, Ficou. o Palmeiras, nós temos dois jogadores, né? Mercado, lateral direito, Taolara na esquerda. Porque foi onde o Palmeiras viu que eram as duas principais deficiências do Inter no jogo. Sim, Ele botou o Scarpa do lado do Taolara, e o Scarpa joga muito, e botou o Dudu do lado do Mercado. Foi o inferno, o Inter não achou a bola. Porque o Taolara é um cara promissor, né? Um jogador que tá vindo da base, que tá todo sim. mundo apostando, mas ainda é muito jovem. E o Mercado estava improvisado. Então, o Abel Ferreira viu que essa era a via para É, explorar no mas, Inter, né? E mas aí, imagina se sair o gol ali, o cara cobra o lateral, daí o adversário tá sozinho lá do lado do Daniel lá. Imagina se sair o gol. Ia sim, ser, claro. ia ser bizarro. É o básico, né? Não esquecer que no lateral não tem impedimento. Sim, O Mano Menezes vai ter que conversar bastante com os jogadores da defesa, né? O sim, ataque já antes era o grande problema. Antigamente era normal já pensar uma derrota para o Palmeiras, né? Mas agora ontem deu para ver que foi questão de atenção mesmo. Que ontem o Inter poderia ter saído com um resultado bem melhor. Mas o Mano Menezes falou que o objetivo do Inter agora é ir mais além no campeonato, né? sim. Vamos Mas ver. essa é a questão que eu ia te colocar. Tendo em vista esses últimos jogos aí do primeiro turno, como o Inter foi contra o São Paulo, agora essa derrota para o Palmeiras, terminar o primeiro turno em sétimo colocado, já com uma certa distância do Palmeiras, qual tu acha que é o campeonato do Inter dentro do Campeonato Brasileiro? Do que tu acha que o Inter briga? Briga para Libertadores direto, entre os quatro, ali. E Sim, não tá brigando pelo vice porque o Inter mesmo, é a culpa do Inter. Se o Inter não tivesse perdido pontos em casa,
não ter rateado contra o São Paulo, a defesa, principalmente contra o Palmeiras, ia estar brigando para ser vice, para pelo menos o vice. Mas agora, se pegando todo um contexto do Inter, como começou, tudo briga para ficar entre os 4 ali. Eu acho que uma coisa que não é, prejudicou e que eu acho que pode ser diferente no segundo turno é que o Inter teve a transição Medina-Mano, né? Sim. E naqueles jogos que, por exemplo, não sei se o Medina chegou a jogar outro jogo depois do Atlético Mineiro, não lembro disso, mas Também não lembro. foi na sequência, né? Teve aquele jogo do Atlético Mineiro, na sequência o Medina saiu, aí o Mano foi contratado e até o Mano engrenar e o time ficar sólido, teve alguns jogos contra equipes não tão fortes. Tipo, eu lembro do Avaí, por exemplo, jogo contra o Avaí que o Inter não ganhou em casa e é uma Sim. pontuação que o Inter tem chance de ter no segundo turno, né? Então eu acho É, que por e isso que eu acho foi que um jogo que o Inter tentou e não conseguiu fazer gol ali. Daí era um momento que a defesa, o ataque não estava correspondendo, né? e era um Que era o momento do Mano chegando, né? O Mano não tinha colocado o time dele, ele estava tudo muito ainda como é que eu posso dizer? O Mano estava se instalando com tudo acontecendo em movimento, assim, né? Sim. Então, agora a tendência é que a expectativa, eu diria, é que certos jogos que pareciam fáceis do primeiro turno que o Inter não ganhou, agora o Inter pontue, né? Mas Sim. a minha perspectiva é a mesma tua, assim, eu acho que o Inter briga até o fim pela vaga direta na Libertadores. É, mas ajeitando esses detalhes aí e conseguindo mais pontos dentro do Beira-Rio, né? Esse é o problema do Inter. Conseguir vitórias dentro do Beira-Rio no campeonato. Daí sim dá para pensar numa buscar ali para o segundo lugar, mas ainda eu vejo que o Mano Menezes vai ter que conversar com a questão de defesa, ficar mais ligado e também o Inter vai ter que contratar alguém para o ataque junto com um alemão ali para não depender deles, porque se não ter o alemão vai ser o Caio Vidal, né? Daí vai ser triste É. para a torcida do Inter. E vai ter que contratar também. Não sei, eu não sei se a direção do Inter já se manifestou sobre isso, mas laterais para fazer o suporte do Bustos e um para o lugar de disputar a posição com o René ali, porque Sim. senão, enfim, É, senão não a vai dar. direção do Inter vai ter que se mexer, né? Tem aí até o fim da janela, não tem muito tempo mais, mas vai ter que alguém a gente espera que vai vir, né? Mas vai ter que vir. Sim. E agora vamos para o Juventude. Vamos de Juventude primeiro, então, e depois vamos finalizar essa rodada com o Grêmio, então. Vamos primeiro de Juventude, que enfim venceu, estava aí Venceu. na fila de espera para vencer, botou o Fortaleza de novo na 20ª colocação pela lanterna do campeonato. Gol do Pita, como é que tu viu esse jogo, Sim. Vitor? Olha, hoje eu vi assim, ó, resumindo assim, ó, o Juventude e o Ceará fizeram um jogo sem qualidade. Não dava para dizer que era dois times de Série A jogando Uhum. um campeonato tão importante, mas da maneira, sabe o que que é faltar qualidade? O Juventude apostou nas jogadas aéreas. Não Uhum. tinha força para chegar driblando, atacando, chutando de fora. Daí isso daí parece muito limitado. Dá para dizer que o Juventude é limitado, porque ficar só jogando chuveirinho para a área é ruim. E outra coisa, o Juventude faz gol e depois fez o gol ali, né? No momento que o Ceará estava bem melhor na partida, aos 20 do segundo tempo, o Juventude fez o gol ali com o Pita, mas o Ceará estava bem melhor. E o que que fez o Juventude? O Juventude, desde aproveitar o momento que está jogando em casa, ir para cima, tentar fazer mais gols, não recua, vira um time medroso. E isso daí está sendo o Juventude no campeonato todo, até que o time conseguiu sua terceira vitória na competição. E isso daí, o Juventude deixou escapar vitórias assim, bons resultados assim, faz o primeiro gol e recua cedo demais, mesmo jogando em casa. É um time medroso.
Eu acho que, eu não sei se dá para generalizar, mas é uma coisa que nós temos aqui no Sul, né? No futebol gaúcho, nós temos uma tendência a achar que jogar defensivamente é sempre o melhor caminho. Assim, o futebol gaúcho conseguiu muitas grandes, talvez as principais conquistas da história do futebol gaúcho tenham sido conquistadas desse jeito, né? Com esse jogo que a gente chama Sim, de peleador, jogando atrás, dando carrinho, optando mais pela defesa do que pelo ataque, mas em certos momentos parece que prejudica, como nesse caso do Juventude, que parece ser um pouco impregnado esse pensamento, e no mesmo caso, por exemplo, do Inter ontem contra o Palmeiras, que entrou mais sim. pensando no jogo em se defender do que em atacar. Eu acho que tem que haver Ma- um equilíbrio. Mas o Juventude dava para ver que o Ceará chegou a alguns momentos, sim, estava melhor ali antes do gol do Juventude, mas daí o Juventude conseguiu fazer o gol com a jogada aérea, que tanto insistiu, mas faltou assim perceber que o Ceará não estava num bom momento, tinha que ter aproveitado. Até que o Ceará conseguiu ali nos minutos finais, 40 minutos ali, chegar com perigo, porque o Juventude recuou demais. Uhum. Mas a qualidade do Ceará era muito ruim, assim, sabe? Não, não dava para dizer que ia empatar. Sim, Era mais fácil o Juventude fazer um gol contra ali para o Ceará empatar do que o próprio jogador do Ceará conseguir fazer um gol. Não tinha qualidade. O Juventude estava se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Buscou para o time assim, vamos uh, mostrar que é a nossa imagem no campeonato. É um time medroso, é um time que sim. não acredita. Isso daí que está sendo Juventude. Hoje eu estava tomando café e pensando. Até falar, vou ter que comentar com o Vitor depois. Já reparou que o Juventude vai ter que fazer quase o dobro de pontos? Sim, para se livrar é campanha de Libertadores, Que, praticamente. a, que o cálculo é 45 pontos para sair, né? Uhum, Da rebaixamento. E o Juventude fez 16 pontos. sim. Ou seja, se o Juventude fazer o mesmo número de pontos, 16, É a vai pontuação do chegar a Inter. 30 É a pontuação do Inter, que está em sétimo, com 30 e pontos. não vai conseguir, vai faltar ainda 13 pontos. Uhum. Ou seja, o Juventude vai ter que pelo menos vencer 10, empatar duas. É bem difícil. Então vai ter 19 jogos, vai ter que vencer 10, fazer 30 pontos, e vencendo duas, empatando duas partidas é 2 pontos. Uhum. É Mas um. se conseguir, vai ser, olha, né, vai ser na base assim desse jogo contra o Ceará. Eu não, é difícil imaginar o Juventude começando a jogar um futebol de encantamento do dia para a noite, né? Eu Sim, mas acho que vai ser nesse estilo que foi nesse jogo contra o Ceará, assim, bumba, vamos lá, e bico, e bola aérea, e vai ser nesse ritmo aí. com o elenco que está hoje, nesse ano, o Juventude perdeu aquela identidade como era antes. O pessoal via antigamente, quando o Juventude jogava a Série A, quando pegava Santos, Botafogo, Fluminense e Inter, todo mundo falava, é jogo difícil. O Juventude encara de igual para igual no Alfredo Jaconi. O que agora a gente vê? Fala Juventude Cuiabá, claro que respeitando Cuiabá, mas com o elenco atual fala vai ser difícil para o Juventude contra o Cuiabá Hum. dentro de casa. Assim quanto eu disse que vai ser difícil contra o Ceará dentro de casa. Não, o elenco não é um elenco, dá para dizer que é medroso, não é o Juventude como era antigamente. Tá faltando aquela identidade do Sim, é. Juventude de ser igual, Porque teve fazer uma um jogo de época, igual para igual. porque teve uma época que o Juventude era rival do Inter, né? Era Lembra Toca, da Toca, da época sim, da Toca, né? Que o sim, Inter era jogava, Toca, jogava, jogava contra o Juventude e nada, né? Não, sim, só perdia. Tanto que falavam, né, que quando teve aquele 8-1 do Gauchão, que até terminou com o gol do Klemer de pênalti, sim. se falava, né, que o Inter tinha enterrado a Toca. E se tu for ver, depois desse jogo do 8-1 em 2008,
o Juventude nunca mais fez grandes coisas na sua história, assim, foi um... Então tá aí. Então agora acho que tu achou o trauma do Eu Juventude. acho que o Achou o Juventude... trauma do. Tá aí o trauma do Juventude. O Juventude. Eu acho que o fato do Juventude jogar que o Juventude foi campeão da Copa do Brasil, Sim, aí jogava de igual a igual com o Inter, com o Grêmio. Se eu não sim. tô lembrado, no ano que o Grêmio caiu, 2004, teve um Juventude Grêmio no Olímpico, e o Juventude goleou o Grêmio. Até vou pesquisar isso, mas eu tenho quase certeza. O Juventude era um time bala, assim, Sim. um time grande. Sim, eu me lembro quando pegava Santos, Botafogo, até que venceu o Uhum, Botafogo lá, foi campeão uhum. da Copa do Brasil, era um time que. Daí para te ver, daí agora nesse ano o Juventude pega time inferior em questão na história, no futebol, e a gente fala, vai ser difícil para o Juventude dentro de casa. Pois é, e Com- será que foi uma questão de investimento? Será que o Juventude daquela época era tão mais rico que esse Juventude de agora? Eu acho que não, acho que era só uma Eu diferença. acredito que não. É, isso é a mesma Acredito que coisa, não. né? Questão de Sim, trabalho, como é que é feito o trabalho, como é que é feita a gestão, né? sim. E foi uma geração muito vencedora que ela tinha o Flávio, tinha o Lauro, foram Lauro, jogadores históricos, né? sim. E o Juventude tem que, assim como tu disse que aquela vez que o Inter precisava voltar a ser grande, eu acho que talvez falte isso para o Juventude também, O Ju- essa noção de que é possível voltar àquela época, sabe? Sim. Agora eu não me lembro o nome do goleiro do Juventude, mas ele tinha um baita de um goleiro também na época agora, né? Não lembro, Que é o mas Lauro Flávio, mas eu sei que era um bom de um time. Tá faltando isso mesmo. Agora tu pegou 2 pontos. O Juventude é um time traumatizado, tem trauma depois dos 8-1 lá, e tá faltando ser grande de novo, né? pensar que pode voltar àquela época, né? Sim, era uma época que ele botava. Olha, se fosse aquela época, que nem na época atrás, tu não ia dizer que o Juventude já ia perder pro Atlético Mineiro, como no programa, os programas anteriores. Sim. Lembra? Aham. Aqui, Vitor, achei o nome do goleiro, o campeão da Copa do Brasil, o Emerson. Ah, sim. O Emerson era da base do Grêmio. Sim, Ele ele, era. ele foi campeão, ó, ele foi, na verdade, quando conquistou o título lá contra o Botafogo, lá no Maracanã, que o Juventude foi campeão, ele foi bicampeão, porque ele era do elenco do Grêmio lá. Sim. E outro, e outro zagueiro aí, já que tu citou um zagueiro aqui, me lembrou o Piccoli, era outro destaque do Juventude, né? Junto com o Lauro, o Flávio. Sim. Era É esse o. jo- é, e agora, se tu for falar no time atual, o que mais se vê é César, um goleiro não confiável, o Chico, que não combina com o futebol aqui do Rio Grande do Sul. Sim. O único que é destaque aí que dá é o Pita, né? É o Uhum. Pita, velho. E o e outro goleiro que saiu do Juventude, que atuou no Inter também, foi o Michel Alves, né? Esse não foi tão bem, né? Não, mas no Juventude foi Não, no destaque. Juventude ele foi bem, mas no Inter ele não. Mas ele pegou uma época E- ruim no Inter também, eu acho. sim. E outro que saiu do Juventude, agora que vem as lembranças, o Ah, não, ele não Michael, né? pegou. Desculpa, ele não, o Michel Alves, que ano ele jogou no Inter, mais ou menos? Foi no Não, fim. Eu não lembro exatamente que ano foi, mas eu acho que foi na. Ele era. Eu acho que é naquela época de 2008, 2009, não é? Podemos pois é, pesquisar. agora eu não me lembro. Agora ele está com 41 anos e é dirigente do Juventude, executivo de futebol. Até ele falou, após a goleada lá contra o Flamengo, ele falou que o Juventude não ia desistir do campeonato. É exatamente A isso. primeira coletiva dele, ele Sim, falou que não ia, não ia desistir do campeonato, que ia lutar até o fim, porque o Juventude não representa só Caxias do Sul, mas sim o estado do Rio Grande do Sul. claro, claro. Ele Ele deixou bem claro. confere a informação, ele jogou no Inter 2009. É, eu daí agora as lembranças, né? Daí o Inter pegou o atacante lá que vivia incomodando lá, o tempo que era Toco, Juventude,
em relação ao Inter, o Michael, lembra? Não, o Michel era Michel, o que o Abel disse que era. Eu acho que teve, eu não sei se foi nesse. Porque em 2006 o Abel chega e o Inter contrata o Michel, ou o sim. Michel já jogou. Não, o Michel já estava no Inter. E aí teve um jogo lá que o Inter perdeu, até acho que foi o Gauchão de 2006 contra o Grêmio, aquele do gol do Pedro Júnior. E daí perguntaram pro Abel esse Michel, por que que tu escalou ele? E ele disse, não, mas o Michel é taticamente perfeito. E aí É, pra, ficou taticamente perfeito, todo mundo falava, né? agora, para te ver agora, não tem jogadores pro, assim, de destaque no Juventude que o Inter e o Grêmio ficam de olho, né? Não tem. Tá faltando ser grande mesmo, o Juventude. Uhum. Esse, concordo contigo. E Pensar agora, como, hã? pensar como grande, pensar que é possível, né? Só para encerrar aí, como é que tá a tabela aí, quantos pontos o Juventude está na... Juventude está com 16 pontos e é o 19º colocado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá com 20 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença para o Juventude. O Juventude precisa de pelo menos aí uns 3 jogos com 3 vitórias encurdoadas para conseguir sair da zona. Então É o bem próximo, complicado. e o próximo jogo é no domingo, dia 31, contra o Bragantino fora de casa. Jogo É, difícil. jogo Todo jogo do difícil. Juventude é difícil. Isso aí é uma coisa que a gente vai repetir até o fim do Sim. campeonato. Jogo No difícil, jogo mínimo, no difícil. mínimo, um ponto aí eu tenho que voltar de São Paulo lá. Se pretende se salvar, tem que voltar com empate. Com empate e vencer em casa. Daí, isso daí já resolve. Uhum. E agora, vamos Agora, pro... o futuro time da Série A do Campeonato Brasileiro, ser o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Tivemos um belo espetáculo na Arena do Grêmio, né? torcer. Mais de 40 mil pessoas foram ver o Grêmio ganhar da Ponte Preta Sim, e ver também o primeiro jogo do Lucas Leiva e rendeu polêmica essa estreia do Lucas Leiva, porque tinha uma especulação se ele ia começar desde o início, se ele não ia começar o jogo, o Roger ficou brabo, a imprensa falou outra coisa, a torcida vaiou, mas no fim o sim. Lucas entrou no jogo e o torcedor do Grêmio pôde ver E, seu jogador que nasceu na base, passou um tempo na Europa, um bom tempo na Europa e agora voltou e vai participar aí do retorno do Grêmio à Série A. e no momento que ele estava se preparando para entrar, o Grêmio tomou um gol, né? De cabeça no escanteio. Ali. Sim, Aqui, exatamente. Vitor, a assessoria de imprensa da Arena me passou. O público total na Arena foi 43.687 mil pessoas dentro da Arena. A renda, sabe quanto foi a renda? Hum, 1.893.242 reais. sim. A renda. Boa renda, hein? Ótima renda. Ótima, foi uma ótima. E Sim. agora que estava lendo aqui, quando a assessoria me mandou aqui, só a única coisa ruim que aconteceu lá no jogo, antes do jogo, lá, que foi o torcedor deu uma cabeçada, né? Tentou entrar, deu uma cabeçada no segurança, estava sem ingresso. Ele tentou ir na grosseria. Sim, isso daí não foi legal. Mas voltando ali à questão do campo ali, toda a confusão que deu, e o Roger foi vaiado, né? Hum. Durante a escalação ali que aparece no telão, quando deu o nome do Roger, foi bastante vaiado. Eu acredito que o motivo seja a questão do Lucas, não é? Porque estavam se esperando que o Lucas fosse começar o jogo desde o início. Eu acho que o que aconteceu foi que eles deram a escalação, o Lucas não estava, e aí o Roger foi vaiado. Eu acredito. É, Pelo que eu entendi, mas foi isso. Pelo que eu o, entendi. eu, eu vi assim que deu para entender que foi pela questão do jogo anterior lá. Do outro jogo. Sim, Pode ser então. porque ele falou na coletiva ali, ele foi questionado, o Roger foi questionado sobre as vaias. Daí ele falou que prefere 50 mil pessoas vaiando e com dúvida em relação à atitude do time em campo e vencendo no final, do que ter um estádio vazio. Ele falou que
Ou seja, então ele entendeu como Ah, a bom, questão então foi do... isso, então foi isso. Sim, ele entendeu, pelo menos ele passou isso daí, né, que ele falou, porque o jogo lá, o Grêmio não foi grande contra o Brusque. Sim, né? Foi um jogo bem chato e o Grêmio não conseguiu ser superior. Aliás, o Grêmio tem Sim, sérios problemas, tem tido problemas fora de casa, né? sim, Não consegue repetir o que faz na arena na casa do adversário, sabe? Eu acho. sim. Ali a questão também que ficou, a torcida fez sua parte, foi lá, compareceu. E o time, no segundo tempo, não fez sua parte, recuou, 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 que deu. Ele dá para a impressão assim que o Grêmio está fazendo dentro da arena, resolve ali nos minutos, primeiros minutos do primeiro tempo ali, e depois esquece. Uhum. Parece que quer ir levar o futebol em ritmo de treino e dar oportunidade para o Ponte Preta, que acabou dominando o Grêmio no segundo tempo. Dominou. Sim, E, e outra coisa que eu lembrei de ti quando fez o gol lá foi o Campaz, né? sim. O Não, o Campaz Campaz, fez. eu não acho o Campaz ruim. Também é uma coisa que se falava, ele chegou no Grêmio num momento muito turbulento, né? Agora que as coisas estão se ajeitando, tem isso que. Não que ele vai virar um craque, mas ele vai fazer mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que foi outro gol de bola aérea também, né? Sim, Que foi contra o Brusque, foi bola aérea, e contra a Ponte Preta foi. também, né? Mais uma falha. É, Falha. É uma falha, mas ele tá se repetindo, né? mas a mesma coisa que eu vi contra o Brusque e contra a Ponte Preta, o goleiro Gabriel não tá indo, né, na bola. Não vai de encontro para. Às vezes eu tenho a expectativa assim que ele vá sair de soco, mas ele fica parado. Sim. Ele- Se pegar o gol contra o Brusque, contra a Ponte Preta agora, ele fica, não sabe se vai, se fica parado. Uhum. E lá no final do segundo tempo, lá quando antes de apitar, Ponte Preta teve uma falta e cruzou para a área e ele falhou, né? Uhum. Falhou no cruzamento. A sorte que a bola saiu. Sim, Se verdade. for ver, a sorte que saiu. Ele tá que nem a defesa do Inter, tá só observando e não tá indo na bola. Sim. São essas questões aí que Tem que melhorar, também, né? mas que o Grêmio tá ajeitando, né? Parece que tá se ajeitando. Mas uma E coisa nos... agora que o Roger vai ter que lidar agora é essa questão do Lucas, né? Porque ele foi contratado para ser titular, chegou falando que é primeiro volante e agora o Vila Sante meio que tá jogando bem, né? O Ju- ele salvou ali o que seria o gol de empate da Ponte Preta no segundo tempo. Sim. Aquele que a zaga errou ali, errou na saída de bola e ele conseguiu sair correndo e salvou. E mas Vitor, nos comentários ali, nas matérias que a gente faz, a torcida está pedindo goleiro. Uhum. Tá pedindo goleiro depois do que aconteceu com o Brusque, lá o gol lá e agora com o Ponte Preta. A torcida tá pedindo, daí não sei se tu concorda. Eu não sei o que eu acho, Não porque sei o que eu... não, deixa eu pensar, Te peguei de surpresa. eu não estava preparado para responder essa pergunta. Olha, eu acho que desde o que saiu o Marcelo Groy, o Grêmio não teve um goleiro tanto dessa altura, né? O Grando e o Brenner são guris, assim, Sim, e é a mesma situação do Inter, até. A gente esqueceu de comentar, o Inter tá demitindo o Pavan, né? Que é o preparador de goleiros. E o Daniel, porque desde que saiu o Alisson, o Inter também nunca mais teve um grande goleiro, assim, dono da posição, indiscutível. E eu acho que isso acontece no Grêmio também, ficou esse vácuo da saída do Marcelo Groy e até hoje o Grêmio nunca mais teve um goleiro assim que tu diga, esse é o camisa 1 do Grêmio, indiscutível. sim, Não tem, tanto o Inter quanto o Grêmio estão apostando em jovens, sim, não tão jovens, mas jogadores que não são afirmados, né? Eu acho sim, que, realmente, eu acho que tanto. Eu já fui muito, por exemplo, defendi muito tempo o Daniel, e eu acho que pelo que tem acontecido,
ele é um cara que é difícil contar com ele. E eu acho que a torcida do Grêmio deve estar sentindo mais ou menos a mesma coisa em relação É, ao o Grando Daniel Grêmio. o Daniel espalmou uma bola ontem para frente, daí sobrou para o jogador do Palmeiras Isso. e deu impedido. E o Gabriel teve na arena, que o mesmo lado, mesmo parecido a falta, que o Gabriel espalmou para frente, e o jogador fez gol e o VAR deu impedimento. Foi a mesma coisa. Uhum. E o Pavão, e a gente questionou uma vez no programa também, né? Falando se não era o momento. Que o Inter vai ter que explicar isso, porque o Pavão era um cara muito conceituado, né? Não sei se era porque o salário era muito alto, o que que era, mas era um treinador, era de todo mundo, quando chegava técnico, saía técnico, todo mundo dizia, não, mas no Pavão ninguém mexe porque o Pavão é gênio, o Pavão é um dos melhores. E agora tá indo embora, pois é, não, tem que ver o que a direção do Inter vai alegar para dizer o porquê que ele saiu, né? Até porque eu Sim. não acho que o problema é que eu não sou especialista na área, mas tipo, os problemas do Daniel eu não vejo como problemas de um treinador, é mais uma coisa dele, assim, né? É do Daniel e não de quem tá treinando ele, na minha visão. Tipo, porque não adianta nada tu ter o melhor treinador de goleiros do mundo e a matéria-prima não ser tudo que tu não poder tirar muita coisa dela, né? É, Eu e acho que. na questão do Grêmio também, o Grêmio tem dois goleiros que já foram chamados para a seleção, mas não tá dando. É que a torcida do Grêmio tá pedindo goleiro, né? Uhum. Daí cabe a isso que tu tá falando, é a matéria-prima, será que? Eu acho que é mais a Essa- matéria-prima do que quem tá treinando, porque geralmente esses profissionais que trabalham na dupla Grenal são de qualidade. O Pavão, todo mundo dizia que era um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Então eu acho que é Ó, mais assim selecionar. sempre eu vejo na questão do Grêmio sempre tá, o Daniel sabe sair jogando com os pés. Uhum. E no Grêmio não tem goleiro que consiga sair jogando com os pés. Sim. E é uma O coisa que é cada Grêmio, vez mais exigida, né? Mas eu tava vendo o jogo do sim, o jogo do Juventude. O Juventude é um time que, desde que entrou o Humberto Louser, tá tentando sair mais jogando de trás e tá recorrendo ao goleiro bastante. Porque para tu jogar assim, precisa do goleiro. sim. E o goleiro tem que saber fazer isso. E tu pega os principais times do mundo hoje, os jogadores sabem jogar com o pé. Então, é mais esse recurso E com o Grêmio, se tu pegar um tape do Gabriel, é só ele, quando ele recebe a bola, é um bicão para frente ou jogando a bola para lateral. Uhum, exatamente. É, não tem isso daí. E o que estava antes também, o Lomba também era ruim nisso. Nenhum tenha. Mas também o Inter não é um time que. O Mano não me parece ser um treinador que exige muito isso, essa saída de trás. Mas agora Pode ver raramente o Inter tenta sair tocando de trás, assim. Ele sempre sai jogando. Até porque ele sabe de certo que o Daniel não é bom nisso, então ele não prefere não arriscar. pois o Daniel vai ter que ganhar um pouco mais de velocidade para sair com a bola com as mãos também, né? Sim. Às Porque vezes ele dá ontem umas. o Inter estava perdendo, Ontem ele deu ontem uma o Inter estava parada. perdendo, ele estava parado, segurando a É, bola. é verdade. Pior que é verdade. Mas voltando ali pro Grêmio ali, tem tanto. Então, resumindo, eu acho que então, o Grêmio precisa de goleiro mesmo. Eu acho que tanto os dois, Inter e Grêmio, precisam de um camisa um mais afirmado. É que Porque tá visto que não tá dando para contar. Porque todos os times, os principais times do Brasil que são campeões de alguma coisa, tem um goleiro bom. Um goleiro sim. que dá para que na hora que tu precisa ele salva. E o O Breno tá na reserva, o goleiro Gabriel, na hora que ele precisa, tá deixando preocupado, porque imagina no último lance contra a Ponte Preta, aquela bola cruzada, e ele tentou ir na bola e a bola passou por ele. Uhum. É, É, é erro de saída, né? Agora vão ter que ver, porque o Rio Grande do Sul forma grandes goleiros, né? sim. E agora a questão disso, não temos goleiros
no Juventude, para dizer que nem o Emerson. Não dá para dizer que o César era que nem o Emerson. Não dá para dizer que o Breno ou o Gabriel seja que nem o Marcelo Groy. Não dá para dizer que o Daniel É que nem o Alisson. que nem o Alisson. Não dá. Tá? E Então, o Inter naquela época lá que foi campeão, o Klemer não é. Eu não acho que o Klemer fosse um gênio do gol, mas o Klemer quando a coisa enfeiava, ele aparecia. Na sim, final do Mundial, por exemplo, aquele chute do Deco e tal. sim. Depois veio o Lauro na Sul-Americana e o Lauro foi muito bem naquela Sul-Americana. Depois veio o Alisson e o Alisson não foi campeão de nenhum torneio importante, mas salvava o Inter direto. Depois teve um apagão e nunca mais teve um goleiro realmente bom no Inter. É, e agora no Grêmio também, né? A torcida do Grêmio está sentindo falta de goleiro, de confiança. Uhum. É isso aí. O, o, mas projetando para o Grêmio, o que tu acha? Dá para buscar ainda o Cruzeiro? Vamos ver a tabela aqui. Só para não te. São 9 pontos de diferença. Eu acho que não dá. Eu sei que é arriscado dizer as coisas antes, mas o Grêmio e Cruzeiro vai ser na Arena. Digamos que o Uhum, Grêmio ganhe. A diferença sim, cai para 6 pontos. Aí precisa de 2 jogos que o Cruzeiro perca e 3 jogos, na verdade, né? Até para o Grêmio passar. Eu acho difícil. Se eu fosse apostar, eu apostaria que o Grêmio termina em segundo colocado. E o Cruzeiro campeão. o, tá. A questão do Grêmio ainda, então, para não buscar o Cruzeiro, eu vejo que é os jogos fora de casa. Uhum. Tem mais isso. O Grêmio vai ter que melhorar o seu rendimento fora de Sim, casa, repetir, né? Que o Cruzeiro tá indo bem nos dois, né? Nesse primeiro turno, né? O Cruzeiro conseguia bons resultados não só em casa, né? é que eu vou fazer um gancho aqui, até o Denis Abraão falando com a postura Uhum. do time fora de casa, né? Ele fala assim, quando empatamos em Goiânia, eu fiquei muito preocupado com a postura do time, que ele mesmo reconhece que o Grêmio fora de casa, na arena ali, é outro time. É um time que passa preocupação, questão do futebol. E isso o Denis Abraão está conhecendo, da coletiva ali, ele falou que o Grêmio é uma outra postura, que tem que mudar isso. E talvez é isso que está faltando para passar a expectativa de buscar o Cruzeiro, né? Tipo, será que o Grêmio engatando umas 3 vitórias fora de casa, Olha, não? sim, com certeza esse caminho. O Grêmio vai ter que começar a repetir o que faz na arena fora. Mas é que o problema é que eu vejo é o próprio Cruzeiro, que o Cruzeiro tá jogando bem, né? Eu Uhum, não sei se eu consigo ver o Cruzeiro perdendo tanto assim para deixar o Grêmio passar. E o Cruzeiro, eu até acho que o time do Cruzeiro não é melhor que o do Grêmio, sinceramente. Eu acho que o Grêmio até é melhor que o Cruzeiro, só que o Cruzeiro já conquistou essa gordurinha, né? Então, sim. é mais porque eu não vejo o Cruzeiro cedendo tanto do que questão do Grêmio. Eu acho que o Cruzeiro vai manter essa média. O Cruzeiro vai se manter com a corda esticada alta. Sim. E o Grêmio, mesmo fazendo uma grande campanha, hoje, né? Analisando hoje, eu acho que a tendência é o Grêmio ficar na vice-liderança. É, o Cruzeiro também, alguns jogos que eu acompanhei também meio que patina fora de casa. Daí isso daí que eu pensei, se o Grêmio começar a jogar fora de casa, que até o Denis Abraão, como dirigente, reconhece que ele fica preocupado com a postura do Grêmio fora de casa. E agora, o Grêmio vai jogar agora, o próximo jogo é contra... O próximo jogo é contra o. Vamos ver aqui, peraí só um pouquinho. O próximo jogo do Grêmio é contra a Chapecoense na Arena Condá. Amanhã, às 6:30 da tarde. Time toca do Grêmio, hein? O time toca. Do Grêmio e do Inter. É um bom jogo pro Grêmio se aprumar fora de casa, né? A Chapecoense ganhou do Grêmio na Arena. Uhum. Sim. Que isso daí vai ser um bom jogo para aquilo que o Grêmio está procurando para mostrar para a torcida, né? Que não joga só dentro de casa, que é meio estranho, até
um futebol bom dentro de casa e fora parece às vezes um time amador. Sim. Parece que é engraçado como o fator local conta, né? Que às vezes parece ser a própria coisa de sentir o campo do adversário, né? Sim, Porque, sei lá, não tem nenhuma explicação entre o mesmo time, os mesmos jogadores. Tu filma lá o vestiário, eles estão tudo pilhado, tudo falando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí entra em campo, parece que estão sentindo o jogo. Eu não consigo entender isso, cara. é. Isso daí também o Diego Souza já, já falou isso, né? Que não consegue entender como ele consegue ficar focado Hum. lá tranquilo e ver os companheiros dele parece nervosos, não sendo dentro da arena. Exato, parece que o O Diego Souza ambiente já não chamou, se... sim, já chamou assim a atenção durante os jogos, né? Ele já reclamou durante os jogos contra a Bahia lá, ele reclamando do campo lá, pedindo atenção, Sim, foco. eu lembro. Ele pediu isso, né? E daí não sei se cabe o treinador trabalhar isso também, né? Já que estamos agora no futebol moderno, por que Uhum. não trabalhar isso também? Trabalhar o mental, que nem dizia Mental. o Kudê. Mental, mental. Bom, mas vamos então encaminhar os assuntos finais. Sim, Queria falar um pouco dos gaúchos na série C e D. Na série C, falta pouco para acabar primeira a fase. primeira fase, faltam 3 jogos. Deixa eu confirmar aqui. Faltam 3 rodadas para o fim. E tanto o São José quanto o Ipiranga ainda tem chance de se classificar entre os 8, né? Mas hoje os dois estão fora. O São José, que ganhou do Botafogo de São Paulo no Francisco Noveleto, agora no sábado, está em nono com 23 pontos, mas tem a mesma pontuação do oitavo, que é o próprio Botafogo de São Paulo, e o Volta Redonda, que é o sétimo. E o Ipiranga joga hoje, né? O Ipiranga joga hoje às 8h30 contra o Volta Redonda. E se vencer, vai a 22 pontos, também fica na beirada ali da zona de classificação, podendo aí É, pegar uma sequência e quem sabe se classificar, né? o E o Ipiranga Brasil está de, sendo a decepção, né? e o Brasil de Pelotas perdeu em casa pro Sim, ninguém Aparecidense. esperava essa. É, todo mundo esperando que o Brasil engatasse um resultado positivo. O Brasil voltou para a lanterna e agora tem 14 pontos e está a 2 pontos de sair da zona de Sim, rebaixamento. Se complicou agora o Brasil. sim, se ele vencesse ontem, se ele ganhasse o jogo em casa, Uhum. ele ia sair e ia ficar um ponto a mais, né? E não conseguiu fazer o fator de casa. Foi uma derrota que ninguém esperava. É, Espero que não chegue o desânimo lá, né? Mas foi um time que investiu e não deu para compreender essa má fase do Brasil de Pelotas. Precisa uma análise profunda aí, né? é. É uma coisa parecida com o Juventude, né? Um time que já Sim, teve uma época vencedora, uma época legal, assim, e hoje em dia não consegue mais repetir, né? sim. E o bom resultado quem conseguiu aí foi na Série D o Juventude, o Caxias, né? Caxias empatou em 1-1 com o Oeste na Arena Sim, Barueri, fora de casa, vai trazer o resultado, a decisão para o Centenário, que é no sábado, dia 30, às 3 da tarde. E bom resultado, pode ter total condição de se classificar. E também o Aimoré, né? O Aimoré ganhou da Portuguesa do Rio de Janeiro fora de casa, lá no Estádio Luso Brasileiro, por 1-0. E também no sábado, também às 3 horas, no Cristo Rei, decide a classificação. Tem tudo para passar. Então temos sim, tem isso. os dois gaúchos com boas condições de chegar nas oitavas de final da Série D, Eu- lembrando que o sistema é muito parecido com o das outras Copas, assim, né? Tanto essa segunda fase quanto as oitavas, quarta, semifinal e final são mata-mata, ida e volta. Se igualar a pontuação, o critério de desempate é o saldo de gols. Caso o saldo de gols se repita, vai para os pênaltis, e aí ganha Sim, quem passar nos pênaltis. E quem se classifica para a Série C são os 4 times classificados para a semifinal. Então, é isso. temos chance aí dos gaúchos passarem para as oitavas. Sim, o Caxias conseguiu lá um a menos, fazer o gol do empate, né? Uhum. Foi. E o Aimoré, quem diria, fora de casa.
Agora tem tudo para conseguir se aproximar cada vez mais da Série C, que vai ser bom para a cidade de São Leopoldo, lá tem o Aimoré. Sim. Assim como para Caxias do Sul, ter o Caxias, que já foi um time sem divisão, voltar para a Série C, né? É. Caxias parece estar se reorganizando. Sim. E com aquela... eu gostei, você lembra que a gente sempre comentou a administração do Juventude, do Caxias? O cara joga mal, dando vai certo, embora. vai embora. Vai embora. A política tá funcionando. Tá funcionando. Aí fica a dica, então, aí, ó. Fica Sim. mais inseguro para os jogadores, né? Sim. Mas a política está dando certo lá no... É. Bom, Sirva aí pro Grêmio, pro Inter, pro Juventude, né? É verdade. Bom, mas então é isso, né? Encerramos aqui os assuntos do futebol agora, dessa segunda-feira, dia 25 de julho. Qual é o teu último destaque, Vitor? Destaque ali, então, que o Mano Menezes vai ter que conversar sério com o pessoal da defesa do Inter ali, porque, diferente do que ele disse, eu vejo que o Inter tá desde o jogo contra o São Paulo, a defesa só olhando para a bola, estão dormindo. Tá. O meu destaque... eu tava pensando no meu destaque e viajei. Não, mas é isso aí. Fica a dica aí. E a defesa do Inter tem que prestar atenção. Eu vou fazer um comentário sobre a tua dica, que é pro Mano repensar essa coisa de que para ser defensivo tu tem que encher de volante. Que tu pode jogar de igual para igual mesmo com os times grandes. Mas o meu destaque, então, eu vou destacar o Grêmio, então. Eu vou destacar a dificuldade que o Roger vai ter, o bom problema que ele vai ter para gerir essa entrada do Lucas no time titular, que em algum momento que o Lucas joga mais que o Vila Sante, uma hora alguém vai ter que sobrar aí, isso é inevitável. Sim. Então eu faço votos para que o Roger tenha serenidade para tomar essa decisão. Vamos ver. Não, e que o Juventude volta a ser grande, né? É, supere seu trauma. Supere seu trauma. 8-1. 8-1. Uma goleada o time sente. Sim. Bom, o futebol agora dessa segunda-feira fica por aqui. Novamente nós agradecemos a sua audiência. Lembrando que o Agora RS não cobre só futebol, a gente também está no tempo, no trânsito, na economia, na política, no cotidiano. Tudo que diz de alguma forma a respeito aos gaúchos, nós trazemos aqui de forma gratuita. Mais uma vez, lembrando também que nós estamos nas redes sociais, nas mais utilizadas por todos. E também não só o site, mas também os jornalistas, né? O Vitor tá no Twitter, né, Vitor? O meu Twitter é Vitor_A Pereira. E o teu? Meu é @Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.